começa a falar umas coisas para o outro, e daí o outro se machuca e a gente acaba falando que o outro é melindroso. Então, uma coisa que eu trago para mim, para a gente tomar muito cuidado. Não é às vezes que o outro é melindroso, é que a gente que falou, às vezes demais, não é verdade? Então, a gente também tem que policiar aquilo que fala. É isso que ele quer falar para a gente, né? E, dando continuidade à questão de falar, inclusive ele fala assim, né? Quem fala menos ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais, né? Então, e por isso mesmo que a gente tem uma boca só e dois ouvidos, né? Para a gente aprender a ouvir, não é o outro, porque a gente tem o hábito sempre de querer falar, mas vamos deixar o outro também se posicionar, né? É essa orientação que eu entendo. E com relação aqui, no que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos a homens que cavam a sepultura com a própria boca. É no sentido de a gente se policiar na questão de, às vezes a gente está com problema de saúde e é por culpa nossa mesmo, de uma má alimentação. Às vezes a gente come por demais ou a gente bebe por demais e isso acaba desencadeando aí problemas de saúde para nós. É isso que ele quer dizer, né? E você levantou esses dois pontos, né? E aí eu fiquei aqui pensando hoje, quando eu li, esse outro ponto. Zele pela tranquilidade de sua consciência, né? Sem descuidar. Acabou com o resultado. Acabou com o resultado. Sem descuidar, né? Porque ele fala sem descurar, que quer dizer descuidar, né? De sua apresentação exterior, né? Então, eu entendi assim, às vezes a gente busca tanto, quer zelar pela tranquilidade da consciência. Na consciência, como a gente aprendeu na aula passada, estão as leis de Deus, né? Então, a gente procura sempre estar com a consciência tranquila, no sentido de estar praticando a bondade, né? Fazendo o nosso melhor para o outro, mas, né, às vezes a gente esquece da gente mesmo, então a gente se doa tanto para o outro que a gente descuida aí da nossa apresentação exterior, mas não só fisicamente, eu pensei, né, assim, a gente deixa de se cuidar, de se arrumar, mas não é isso, eu penso, às vezes a gente acaba atrapalhando até a paz da gente mesmo, porque a gente se preocupa com o outro, esquece de se preocupar com a gente, e, e a gente fica com aquela expressão, né, de nervosismo, né, de inquietação. Não sei se vocês estão entendendo assim o que eu quero falar. Vocês concordam comigo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então é isso. Esse ponto me chamou a atenção, né? A gente falou um pouco dessas orientações aí que a Maria Luísa levantou, né? Então a lição vem aí realmente trazer grandiosas orientações, como sempre, né? O André Luiz nos traz para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para a gente policiar mesmo, vigiar tudo aquilo que a gente fala, né? Que a gente pensa também e o que a gente faz, não é? Para a gente ter aí a nossa consciência tranquila. E a gente, assim, eu acho que essa lição traz que a gente tem que meditar muito, pensar muito antes de ficar falando. Não vamos agir assim pelo instinto, né? Vamos raciocinar para depois, então, se posicionar. Eu acho que é isso que é a lição, porque senão, às vezes, a gente toma uma atitude ou fala uma coisa e depois a gente se arrepende. E aí, para a gente tirar esse mal entendido, às vezes é muito difícil, né? Então é melhor a gente evitar isso. Eu acho que é isso que a lição quis nos trazer. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, que nós temos ainda uns minutinhos aqui. Acho que não, né? Então, vocês estão me ouvindo? Então, então eu vou passar agora a palavra para a Sandra. Então, eu peço a Jesus, nosso mestre querido, a Maria, nossa mãezinha santíssima, que possa envolver a Sandra em muito amor, para que ela então possa passar para nós tudo aquilo que ela preparou nessa aula. Então, que a Sandra seja muito bem-vinda, que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Algumas pessoas chegaram depois, muito bem-vindos. É uma alegria sempre ter todos vocês aqui conosco e ver a perseverança de cada um. É muito bom mesmo. A gente fica grata
e a gente fica feliz mesmo, né? Porque estamos numa caminhada aí juntos e esperemos que todos sigamos nessa caminhada, né? Bom, gente, então hoje eu sou a expositora da noite, espero que Jesus me envolva em sua luz e aos mentores para que tudo aquilo que eu preparei eu consiga transmitir para vocês, tá? Fiquem à vontade de fazer perguntas, podem abrir o microfone, perguntar, a gente vai tirando as dúvidas à medida que a aula vai acontecendo, tá bom? Não precisa esperar o final, senão esquece. Então, por mim, não tem problema, a gente para e pergunta, e vocês perguntam e eu respondo, tá? Se eu souber. Se eu não souber, eu vou procurar saber e na próxima aula eu informo, tá bom? Mas antes de começar, deixa eu só fazer um lembrete assim para todos. Algumas pessoas estão chegando hoje pela primeira vez, então que nós possamos receber os nossos companheiros com muito amor e carinho. Peço a vocês que eu vou, à medida que as aulas vão acontecendo, eu vou pondo para gravar. Peço desculpas, porque no começo da aula é para eu colocar, a gente faz a prece e eu acabo não colocando, eu começo sempre depois. Peço desculpas, mas ainda vou melhorar esse quesito. Ele está gravando agora, então vocês depois, quem não veio, vai poder ver. A gente espera que todos participem, mas a gente sabe que há dias, não é? Que alguma coisa pode ocorrer, então fica aí gravado para vocês poderem ver, assistir a aula, tá bom? E também, para informar a todos, algumas pessoas que ainda não sabem, não é? O curso básico 1, assim como o curso básico 2, ele é o início, ele é a introdução, né, ao estudo da doutrina espírita. E nós baseamos todo o aprendizado deste curso, principalmente nas obras básicas de Allan Kardec, não é? Na verdade, a obra foi escrita por Allan Kardec, mas ditada, né? Ou seja, quem respondeu todas as perguntas foram os espíritos. Então, a obra é da espiritualidade. Kardec foi o codificador, ele organizou, ele criou uma metodologia de trabalho, né, para poder tornar mais fácil nossa compreensão. Não é? Claro que ele foi inspirado o tempo todo para que tudo isso acontecesse, não é? Um dia nós ainda falaremos de Kardec e vocês vão conhecer melhor o nosso codificador, para quem não conhece. Bem, então, o livro que nós vamos usar, basicamente, é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e também a Gênese, que fala da criação, bastante coisas da criação. Então, esses 3 livros vão estar permeando sempre as nossas aulas. Outro livro é o de André Luiz, como foi lido pela nossa companheira Maria Luísa, que é o livro Sinal Verde, que eu mandei para vocês aí, para vocês acompanharem. Mandei também a programação. O legal é vocês antes, durante a semana, deem uma olhadinha. Eu sei que é difícil, também já fui aluna, e, e eu sei que não é fácil, mas assim, vamos tentar dar uma olhadinha qual é o tema, às vezes consegue até ler alguma coisa, e aí na hora que a gente está expondo aqui, pode estar tanto contribuindo com a aula como tirando dúvidas, não é? Então, também é uma forma bacana de participar, se vocês puderem. Então, leiam, se possível, antes a matéria. Quando vocês não participarem da aula, por favor, vejam a aula, se não tivermos a gravação por algum motivo, que vocês pelo menos leiam o Livro dos Espíritos, que está escrito sempre ali as questões lá no nossa programação, qual é a bibliografia. Então, leiam pelo menos o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, isso é uma forma de vocês ficarem sempre atualizados, né? O dia que não puderem vir, tá bom?
O número de faltas, gente, ao longo do ano são 7. Claro que a gente vai entender algumas situações. Por isso que eu peço que vocês nos avisem quando precisarem faltar, o que está acontecendo, para a gente poder justificar lá no final as faltas que vocês tiveram. Faltas contínuas, não é? Que nem algumas pessoas agora no começo estão faltando, então eu gostaria que vocês observassem isso, e algumas eu já percebi que não vão continuar. Vou tentar entrar em contato com essas pessoas. Então, para quem está começando, como hoje é nossa terceira aula, mas nós já tivemos a aula também do Evangelho, então é a quarta aula, e mais a apresentação não vamos contar essas 4 aulas, não é? Então, veja, já perdeu um mês de aula, né? É importante, então, que não evite faltar, tá bom? Porque vocês acabam não pegando depois e fica difícil aí alguns conceitos da doutrina, tá certo? Então, é isso que eu queria falar, então vamos iniciar, já falei muito. Vamos lá, vou pôr aqui a apresentação e vocês me falam se estão vendo, tá? Rosana, tudo ok aí? Rô? Então, Sandra, Oi. eu não, você já colocou a apresentação? Ah, desculpe. Não, calma, eu fiz uma coisa errada. Ah, tá. Pera. Eu achei que eu Muita não calma, estava vendo. muita calma nessa hora, gente, que eu fiz isso uma vez ou duas na minha vida. Estou tentando melhorar. Ah, meu Deus do céu. Espera aí, vamos finalizar. É aqui, espera. Eu fui no lugar errado. Aqui, olha. Agora vai, gente, garanto. Ai, foi! Ai, é divertido, né, Marisa? Marisa é minha parceira, ela me ajuda. Ó, se eu não soubesse, você tinha que me ajudar. Tudo bem? Podemos, todos agora estão vendo, né? Estou vendo aqui. Bom, então nós vamos falar hoje, queridos, sobre os elementos constitutivos do universo. Então, nós vamos falar um pouquinho o conceito de espírito, o conceito de matéria, e vamos falar de uma passagem de Jesus, onde ele disse: meu reino não é deste mundo. Vamos refletir um pouquinho esta passagem. Como eu falei para vocês, a gente tem sempre uma bibliografia de referência, não é? Então, olha, LE é Livro dos Espíritos, tá? Eu estou ensinando vocês para vocês saberem o que vocês estão vendo. Livro dos Espíritos, no livro 1, dentro do Livro dos Espíritos, tem livro 1, 2 e 3. Então, faz parte do livro 1, capítulo 2, questões de 17 a 34. A Gênese, como eu falei, também obra de Kardec, capítulo 1, número 18, capítulo 16, itens também de 12 a 18. E a gente tem um livro, sobre esse livro eu nem falei, mas eu tenho ele aqui, que é, acho que agora vocês não me veem, né? Que é o curso básico do Espiritismo, primeiro ano, tá? Da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esse livro é um resumo de todas as aulas, mas ele não está sendo mais confeccionado. Foi, se eu não me engano, parou na edição 40. Então, a federação estava sem o livro para vender. Não sei se no nosso centro tem alguma coisa lá, mas o ano passado, retrasado, já estava com dificuldade. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Bom, para falar desta aula, eu vou falar um pouquinho também, né? Vou lá, voltar atrás. A gente tem que estar lembrando do nosso universo, não é? Então, a gente pode pensar assim, como foi falado lá por Jesus, meu reino não é deste mundo, não é? Então, ele estava dizendo o quê, na verdade? Ele estava falando dessa imensidão que é o universo. E nós sabemos que o universo ele possui inúmeras galáxias. E a nossa galáxia é a Via Láctea. Então, nós temos dentro da Via Láctea
o nosso sistema solar. Pequenininho, né? Aqui, ó, cheio de planetinhas, mas o nosso sistema solar é nada diante do universo. Então, quando falamos lá, quando a ciência diz que para a gente, que houve o Big Bang, né, para que a Terra se formasse, isso a ciência traz e é verdade, não é? Que houve no espaço uma explosão, não é? Um destes planetas, as forças, né, que nós sabemos que o universo possui, são leis, né, universais, como as forças centrípetas, a força centrífuga, a rotação, enfim. Esses planetas ou essa nebulosa se chocaram e houve lá um, uma explosão. E isso fez com que partículas, não é, fossem espalhadas pelo universo, não é? Em partes do universo, formando o nosso sistema solar e a nossa Terra, não é? A Terra, portanto, como diz na Bíblia, isso a gente também, a ciência, veja, por que eu estou falando tudo isso? Porque na aula passada nós vimos, na aula retrasada, nós vimos que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Religião, porque é baseado nos ensinamentos do Cristo. É ciência, porque a ciência também vem trazer muitos dos ensinamentos. E também filosofia, porque ela faz parte da vida, não é? É ela que nos orienta. Então, a ciência diz que essa terra ela foi se resfriando e ela foi tendo ali as características, foi mudando as suas características para poder um dia se tornar habitável. E a gente sabe também que há milhões de anos atrás, o nosso planeta, ele era habitado, vamos voltar aqui, ele era habitado por dinossauros, não é mesmo? Então, nós tínhamos lá a vegetação, tudo, conforme a Bíblia foi falando, e se fez o firmamento, e as águas se separaram. Isso tudo fez parte, isso demorou milhões de anos. E foi fazendo parte dessa transformação planetária, baseada nas leis mesmo do universo, não é? E quem fez tudo isso? Nós já sabemos, Deus, não é? Deus é o criador de tudo. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais para frente que Deus, embora tenha sido Deus, não nos cabe saber tudo. Então, Deus realmente, na figura de Jesus, dos profetas, não disse tudo para nós. Nós sabemos alguma coisinha. Assim como a ciência também não revela tudo, né, gente? A ciência consegue saber algumas coisas e está tentando aí falar de um monte de coisa para nós. A criação ainda é uma busca constante da ciência aí. Então, quando faz escavações, descobre fósseis, não é? Estuda aquela cultura, estuda toda aquela questão, como nós estamos falando, a própria fase primitiva do planeta, não é? Quando tinha os dinossauros, os homens das cavernas. Então, tudo isso a ciência vem trazendo para nós. E a gente vai ver, pelos ensinamentos doutrinários, que tudo isso acaba sendo, fazendo muita noção, assim, há uma integração dessas informações, não é? Bom, então, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque ao longo desse tempo todo, desses séculos todos, o homem começou a ter a imagem de Deus, certo? Com a imagem de Deus, historicamente, né, foi instituído a Santíssima Trindade pelo Concílio de Nicéia no ano de 325.
A partir desse momento, a teologia cristã, influenciada pela filosofia judaica, criou um mito antropológico de Deus, tomando a forma de 3 pessoas distintas. Quais são elas? Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Nós sabemos que a igreja diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a trindade universal, né? Que traz todo o fundamento da doutrina cristã. Bom, aí vem, na época de Kardec, a doutrina espírita, né? Que procura entender racionalmente isso que chama-se de trindade. Kardec, né, perguntando aos espíritos e tudo mais, define, portanto, a trindade como as 3 realidades do universo. Não contradiz, porém, explica de uma forma diferente. Então, o que é, para a doutrina espírita, essa trindade universal? Isso que constitui o universo, que deu início ao universo. É Deus, o espírito e a matéria. Vamos falar sobre eles. Deus, nós vimos na última aula com a Daisy, não é? Que na questão 1, portanto, do Livro dos Espíritos, é perguntado: o que é Deus? Kardec pergunta e os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o nosso Criador, portanto, nós já vimos isso, é o ser perfeito, é a causa de tudo. Nós somos o efeito desta causa, certo? Então, se Deus é o Criador, a matéria e o espírito são criados por ele, certo? Então, esse Deus, ele é eterno, ele é único, ele é imaterial, ele é imutável, ele é bom, ele é justo, nós já sabemos disso, não é? E a obra de Deus, todo esse universo aí maravilhoso, não é? A gente sabe que é perfeição. Então, por que a gente diz que Deus é perfeito? Porque a gente conhece o autor da obra, né? Então, a obra é muito boa. Se a obra é boa, o autor é maravilhoso, não é? Então, Deus é o autor de toda essa obra, o nosso Criador. Matéria. Então, na questão 21, os espíritos perguntam: a matéria, desculpe, o Kardec pergunta: a matéria existe desde a eternidade como Deus? Ou, olha que inteligente essa pergunta. Ou foi criada por ele num certo momento? Aí o que os espíritos dizem? Só Deus o sabe. Ele jamais é inativo. Deus cria sempre. Então, veja, muitas das coisas que nós temos no universo, a nós ainda não é dado saber, nem mesmo aos espíritos de uma grande hierarquia. Então, os espíritos que deram a codificação, eles eram de uma hierarquia elevada, porém, nem eles tinham, né, como saber se a matéria existe de toda a eternidade, tá certo? Então, é lógico que eles falaram isso, porque também, nós vamos ver mais para frente, realmente nós não temos condição, pelo nosso raciocínio, muitas vezes, foi até falado na aula passada, a gente faz uma imagem de Deus, né? Então, a gente acha que Deus é barbudinho, Deus é velhinho, Deus é um senhor com autoridade, cada um imagina Deus, não é? Então, se nós não temos nem essa compreensão de Deus, como nós vamos saber, não é, quando foi criado o universo, digamos assim, né? Toda a matéria. Porque a matéria, ela está
em todo o universo, não é? O que é matéria? Nós vamos ver. Então, o que é matéria? A matéria é o liame, é o que? A junção, é a união que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa, que, portanto, o espírito usa, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, veja, para que a matéria se mova, eu preciso dar a essa matéria, no caso do corpo, principalmente, o espírito. Senão, ela seria como nós vamos ver numa aula, uma outra aula, os seres orgânicos e inorgânicos. Porque senão, seríamos como uma pedra, não é? A pedra é matéria, mas a pedra não fala. A pedra não tem um espírito. Isso é que nos diferencia dos demais, das demais matérias, né? Então, matéria é tudo aquilo que tem extensão ou impressiona nossos sentidos normais, e ela também é impenetrável, ela é sólida. Então, a matéria é sólida, impenetrável, é densa, certo? E para que essa matéria tenha essa densidade, né, qual que é o elemento fundamental da natureza? Então, os espíritos também explicaram isso para Kardec, né, na época, que o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, que são elementos fundamentais da natureza, eles vão se aglutinando, né, se aglutinando, se transformando, se combinando e formando os corpos da natureza. Quando hoje nós sabemos pela química, pela física, não é? Que esses elementos são elementos básicos da natureza, que quando combinados entre si vão formando coisas, vão formando moléculas, não é? E vão tendo formas. Então, a matéria, ela é formada. Hoje nós sabemos isso. Aquela época não se sabia, porque não tínhamos um microscópio. Mas muitos já foi se falando no livro dos Espíritos, explicando, portanto, aqueles elementos. Então, hoje nós temos a condição pela ciência, né? Pela ciência física e química, que os átomos são partículas agrupadas de elétrons e prótons e nêutrons. E aí a gente tem aqui uma figurinha, ó, que mostra para a gente que o átomo, assim como todo o universo, ele tem um movimento tanto de força centrípeta como também de força centrífuga, de rotação, ou seja, nosso corpo também recebe todas as forças da lei da natureza. Então, tudo na natureza tem as mesmas leis. Então, os nossos átomos também têm. Eles têm eletricidade, não é? E aí nós vamos saber mais para frente que essa eletricidade no nosso corpo transforma o nosso corpo, né? Fazendo com que tenhamos o quê? Magnetismo. Então, a expansão das nossas moléculas, do nosso pensamento, vai fazer com que o nosso corpo forme um campo eletromagnético. Então, nós não enxergamos esse campo, mas ele existe. Então, juntinho aqui de mim, não é? Eu tenho corpos, né? Para além desse corpo denso, tá? Bom, isso vai ficar mais para frente. Moléculas. A gente vai falando também para vocês já irem começando a ampliar o olhar de vocês. Moléculas são agrupamentos de átomos, então nosso corpo é feito de várias moléculas. Elementos são conjuntos de átomos da mesma natureza. Então, por exemplo, no nosso corpo a gente tem
átomos que formam o cérebro, são chamados os neurônios, que são diferentes dos demais átomos da pele, dos órgãos, certo? Então, no nosso corpo, para que esses conjuntos, né, de órgãos sejam montados, esses átomos vão se aglutinando para formar o nosso corpo físico. E esses átomos também estão em objetos, só que numa outra forma, numa outra configuração. Substâncias ou compostos são números limitados de moléculas. Exemplo, a água. A água, ela não é viva, mas ela possui, quando a gente quimicamente faz o estudo, olha a água no microscópio, ela tem uma fórmula, que são aqueles elementos do princípio lá primitivo, elementar, que é o quê? Dois Hs e um O, H2O. Então, essa molécula de água tem essa formação. Então, toda água tem essa formação. Se eu juntar um outro elemento a esta molécula, ela muda. Ela vai se tornar uma outra coisa. Como se a gente colocar uma molécula de oxigênio, ela vai se tornar água oxigenada. Então, H2O2. Então, 2 moléculas de hidrogênio, 2 de oxigênio. Então, tudo isso para dizer o quê? As várias constituições no universo possuem a sua característica conforme os elementos que a formam. Então, os corpos, né, são porções limitadas da matéria. Então, nosso corpo, ele é limitado, né? Certo? O espírito é o outro elemento que forma a trindade universal dentro da doutrina espírita, que é o quê? Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Nós pensamos, certo? Se eu sou um espírito o quê? Encarnado. A minha alma é um espírito. Esta alma, né, tem uma inteligência e precisa deste corpo para ela se manifestar. Então, o meu espírito não é palpável, mas, né, como diz na resposta, na pergunta dos espíritos, até, não é? Os espíritos falam, vocês não veem, mas, olha lá, mas não é o nada, pois o nada não existe. Aquilo que a gente não vê, que não é palpável, não quer dizer que não exista. Eu não estou vendo a luz. Aliás, eu estou vendo a luz, não estou vendo a onda da luz. Mas eu sei que ela está clareando tudo. Correto? A mesma coisa é o nosso espírito. Eu não o vejo, mas ele aqui está, não é? Então, no fio que conduz a eletricidade, a gente não vê a eletricidade. Mas a gente sabe, se a gente pôr o dedo ali, vai dar um choque danado, que ali tem uma corrente elétrica. Então, é isso que os espíritos estão dizendo para nós, que ele não é palpável, mas ele não é o nada, pois o nada não existe. Então, a inteligência é um atributo do espírito, não é? Então, assim, a gente já percebe, isso nós vamos ver mais para frente, que na evolução das espécies, alguns animais possuem lampejos de inteligência. Por quê? Eles estão o quê? Evoluindo dentro da espécie deles. E eles têm certas atitudes que até nos surpreendem. Aí vão dizer assim, são instintos. São sim, mas algumas vezes eles agem sim com uma certa lógica racional,
Se nós observarmos, isso já vem acontecendo. Muitos animais não são iguais os animais de décadas passadas, porque o animal também evolui como nós evoluímos, tá certo? O espírito, só que o espírito do animal não é como o nosso, não tem esta inteligência, não é? Ele está desenvolvendo, o animal ele tem instinto e lampejos de uma inteligência raciocinada, né? Como se fosse uma inteligência, quero dizer, um instinto inteligente. Nós não, nós temos a inteligência, não é? Só precisamos fazer bom uso dela, não é? Então, o espírito, ele é independente da matéria, mas precisa desta para dar inteligência a ela. Ou seja, né, nós precisamos, né, o espírito precisa da matéria para poder se manifestar. Então, eu estou falando com vocês porque eu tenho um espírito aqui comigo. E esse espírito só está conseguindo falar com vocês porque tem o corpo físico, que tem a corda vocal, que tem todo o aparato necessário para que este corpo se manifeste. Ok? Podem abrir o meu microfone se estiver dando nó, se estiver confuso. Podemos conhecer o espírito. Aí tem uma questão que o Kardec pergunta assim: e como a gente pode conhecer, que forma que a gente pode conhecer este espírito? A gente pode conhecer de outra forma? Ele diz sim, sem a matéria. Eles dizem sim, podem conhecer sim, pelo pensamento. Então, o espírito, qual é a comunicação entre os espíritos? É o pensamento. Então, o espírito, ele não precisa de corpo físico para conversar. Porém, na fase que nós estamos, nós precisamos desse corpo denso para se manifestar. Porque nós, a maior parte de nós, nem no espírito acredita, não é? Então, isso está sendo, aos pouquinhos, a gente já pode ver que a religião espírita, não é? Vem cada vez mais aumentando e as pessoas conseguem se manifestar, perguntar, estudar, aprender, não é? Como nós estamos fazendo agora. Porque há tempos atrás, quando se falasse de espiritismo, não é? Eram o quê? Queimados, não é? Lembra da época da Inquisição? Caça às bruxas? Então, os livros eram queimados, as pessoas eram queimadas, não é? Não se podia falar de nada disso. Eram tidos como bruxos, não é? Hoje não. Hoje, a mediunidade, não é? Ela é trabalhada, ela é entendida a bem da humanidade, não é? A mediunidade, ela é uma ferramenta, não é, que nós trazemos para quê? Para o nosso aprimoramento aqui na Terra, né? E para nós auxiliarmos uns aos outros. Porque nossos débitos são tão grandes, porque nós já fizemos tantas atrocidades nesse passado primitivo, nesse passado da Idade Média, que hoje, né, na Idade Moderna, digamos assim, nós temos muito a reparar nesse passado, né? Queimamos muitos cristãos, perseguimos os cristãos, talvez nós até pudéssemos ser esses cristãos, mas em alguma época, não é? Nós também já fizemos o mal, porque nós viemos de um mundo onde o mal imperava muito mais que hoje, né? Que é um mundo primitivo, tá bom? Então, a Trindade Universal é o princípio de tudo, não é? Deus, Espírito, matéria primitiva,
que vai transformar tudo que vemos no universo e no mundo. E para que isso ocorra, este espírito precisa de algo chamado fluido cósmico universal. Não é fluido, não, tá, gente? É fluido mesmo. Fluido é outra coisa. É fluido cósmico universal. Esse fluido, ele vai fazer, porque veja, os espíritos nos explicam, o nosso corpo é uma matéria tão densa, que para o espírito poder ficar próximo, e aí, no caso, encarnado, então, acoplado, né? Porque nós acoplamos o espírito molécula a molécula. Para nós estarmos acoplados, nós precisamos desse fluido cósmico universal, que é universal, matéria primitiva, que vai se transformando e formando o que chamamos de perispírito. Nós vamos ver isso em aulas futuras. Esse perispírito, ele vai também ajudar com um fluido transformando, trazendo um fluido vital. Então, nós temos vida porque temos também o fluido vital, que vem da onde? Do fluido cósmico universal. Bom, vamos parar por aqui, porque é muita informação e nós vamos discutir tudo isso ao longo deste ano. Mas eu já estou dando o início, não é? Então, a Trindade, para ela se formar, Deus, Espírito e Matéria, ela precisa deste fluido cósmico universal, que foi sofrendo transformações e chegando ao nosso corpo e ao nosso espírito. O nosso espírito, ele é formado de uma matéria sutil, etérea, não é? Não palpável, como a gente viu. E o nosso corpo denso. Então, eu preciso de algo intermediário para ajudar que esses corpos se acoplem, ok? Isso vai ficar muito tranquilo na mente de vocês. Agora parece, assim, para quem nunca ouviu falar, um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito lógica e vocês vão entendendo isso ao longo do curso. Então, definindo o fluido cósmico universal, ele é uma matéria elementar primitiva, que passa por várias modificações, que constituem a variedade... Espera aí, que aqui tem uma coisa que me atrapalha. A variedade de corpos da natureza. Variedade de corpos nos diversos mundos. Ou seja, o que está sendo dito aqui pelos espíritos? Que cada planeta, cada mundo, cada galáxia vai ter uma transformação, uma modificação desse fluido conforme as suas necessidades. Então, nós já sabemos, pelos livros espíritas, que no nosso sistema solar, nem estou falando da galáxia, das galáxias todas ou da Via Láctea, estou falando só do nosso sistema solar. No nosso sistema solar, eu acho que eu vou ter uma foto. Depois eu vejo. Eu vou ter uma foto mais para frente. No nosso sistema solar, os vários... Acho que eu já tenho, né? Aqui, peraí, vamos lá, vou voltar aqui, ver se eu pego. Aqui. Nós temos vários planetas, certo? Este planeta aqui é a Terra. Mas nós sabemos que em Júpiter, por exemplo, o maior planeta do sistema, existe vida, os espíritos que nos falam, a ciência não conseguiu comprovar ainda. Por quê? Porque lá a vida, esse fluido cósmico universal é diferente do nosso. Porque eles estão numa elevação espiritual muito maior do que a nossa.
Uma vez que eles são muito mais elevados, eles já estão num mundo diferente do nosso, aonde não precisa deste sofrimento que temos, aonde o mal não prevalece como o nosso. Então, lá, os corpos são mais leves, a transformação desse fluido é diferente. Então, ali, naquela passagem, o que está sendo dito pelos espíritos na explicação é que ele vai variar conforme o mundo, que a necessidade daqueles corpos, ok? Bom, conhecimento. Opa, peraí. Oh, não, deixa eu tirar, que está me atrapalhando aqui. Conhecimento e princípio das coisas. Né? Na questão 17, é perguntado: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Olha, Kardec era fantástico nas perguntas. Aí os espíritos dizem: Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E aí ele pergunta: mas um dia, não é? Nós vamos saber? Aí ele diz: o véu se ergue, os espíritos dizem, o véu se ergue na medida em que se depura. Mas para compreender certas coisas, necessitas de faculdades que ainda não possuis. Então, não adianta os espíritos, mesmo agora, porque na época de Jesus, Jesus falava em parábolas, porque as pessoas da época não compreendiam Jesus, não entendiam o que Jesus queria dizer, não é? Que Jesus veio falar de amor, veio falar da importância do respeito, da moralidade, ninguém entendia isso, não é? Tanto é que a pergunta era de Pilatos foi para ele: vós sois rei? Não é? Por quê? Exatamente por isso. Porque naquela época não se tinha a compreensão necessária. E hoje nós temos uma compreensão muito maior, mas ainda não conseguimos entender tudo. Então, as coisas vão sendo, aos pouquinhos, a ciência vai nos ajudando, que é a próxima pergunta de Kardec, se a ciência vai nos ajudar. E aí eles dizem, a ciência pode ajudá-lo, mas não ultrapassará os limites permitidos por Deus. Então, nós só vamos até onde Deus permitir e até onde a nossa inteligência, a nossa racionalidade tiver condições de assimilar. Se Deus julgar útil, aí ele pergunta, mas um dia a gente não pode, a ciência não pode descobrir coisas, ou se a ciência não descobrir, os espíritos não podem nos falar? Aí ele diz, se Deus julgar útil, poderá revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Então, se a ciência não descobrir coisas que porventura sejam importantes para a nossa evolução, a espiritualidade vai nos orientando, que é já o que aconteceu em 1800. O Livro dos Espíritos data, se eu não me engano, né, a Rosângela a Rosana pode me dizer, acho que é 1857. Sim. Então, veja, há mais de 50 anos atrás, isso tudo foi falado aqui no Livro dos Espíritos, mas naquela época, quem leu, alguns leram e até entenderam, muitos leram e não entenderam nada do que estava aqui. Tanto é que até hoje nós estamos buscando entender a obra de Kardec, entender o que os espíritos estão nos dizendo. Quem muito ajudou a doutrina espírita na explicação do que está no Livro dos Espíritos foi André Luiz. André Luiz tem uma obra maravilhosa, a qual ele vai
trazendo, por meio das histórias vividas dele, de tudo que ele viu na espiritualidade, que nós vamos acompanhar, por exemplo, o Nosso Lar e outros, né? Ele vem trazendo elucidações do que o Kardec falava e nós não compreendíamos, já numa linguagem um pouco mais fácil, para que a gente possa entender. Então, André Luiz já trouxe algumas coisas para nós à luz da ciência, tá? Então, como nós estamos falando da matéria, na questão 22, é perguntado, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável? Essa definição é exata? Aí os espíritos dizem, a matéria existe em estados que não conheceis, como nós já vimos, não é, pelo fluido cósmico universal. Ela pode ser, por exemplo, etérea e sutil, que não produza nenhuma impressão em vossos sentidos, como nós estamos falando de outros mundos, que existem espíritos com outro corpo. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Então, o nosso espírito também é matéria, porém, uma matéria diferente. Então, quando a gente diz da tríade universal, ainda para nós precisamos disso. Mas a gente vai percebendo que o espírito é matéria, assim como, só que ele é uma matéria diferente, por isso a separação. Uma matéria etérea e sutil, e o espírito, e a matéria densa, não é? Mais grosseira. Então, as múltiplas formas da matéria surgem a partir do fluido cósmico, que nós já conversamos sobre isso, ou matéria primitiva, de cuja transformação originam-se os elementos químicos que compõem a natureza. Nós estudamos isso em química. Vocês lembram da tabela periódica? Acho que são 100 e tralalás elementos químicos, que hoje a ciência diz que são todos elementos. Naquela época era só oxigênio, carbono, na época de Kardec, né? Que ele cita até na obra, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, não é? E hoje nós sabemos que os elementos químicos que compõem a natureza são inúmeros, ok? Por isso a tabela periódica, né? Então, a ciência nos ajuda sim, tá vendo? E, continuando, esse fluido cósmico universal, ele é, portanto, imponderável, ele não tem peso, né? A gente não o vê, pois é matéria etérea e sutil, por isso que a gente não vê. Tudo está em tudo. Então, no universo, tudo está em tudo. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Ou seja, tudo é possível, vai havendo o quê? Transformação. A matéria vai se transformando e tudo, não é? Vai passando pode ser, né? Pode passar por essas modificações. Então, passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Então, nós podemos, ao longo dos tempos, mudar o nosso corpo físico, correto? Como era o homem da caverna? Grosseiro. A gente tem, pela teoria de Darwin, né, que nós descendemos do macaco, quando a gente tem o macaco, a mudança, quando a gente vê, que é a ciência que mostra isso, quando a gente vê na progressão como esse animal foi se comportando, ele foi cada vez ficando mais ereto.
E há uma fase em que até o próprio Darwin não sabe bem explicar como ele passa dessa forma mais animal para hominal. E onde isso ocorre? Isso é um pulo? Não. Isso é através de todas essas modificações que vai acontecendo na matéria elementar. E junto disso, o espírito, ele vai estagiando, isso a gente vai ver também, ele vai estagiando em diversos corpos para ele tornar-se uma individualidade e ser o princípio inteligente do universo. Ok? Então, continuando, essa matéria, esse fluido cósmico, não é? Ele é etéreo e sutil, mas a matéria é densa. Ela é também impenetrável, né? Tem a impenetrabilidade, que é a propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, eu não posso estar aqui e sentada lá na sala assistindo TV. Ou eu estou com vocês, ou eu estou na sala, correto? Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, é isso que está dizendo. Extensão. Todo corpo material ocupa um lugar no espaço. 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, tudo tem altura, comprimento e largura. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida e pode ser pesada, pois ela é ponderável. Então, a nossa matéria, como a conhecemos, ela é ponderável e pode ser dividida. E o espaço universal, então, que é o que nós já estamos falando, não é? Nada é vazio no espaço. O espaço, nós podemos não enxergar, mas há matéria em todo o universo. E nós sabemos que todas as leis da física, gravidade, não é? Hoje sabemos da força quântica, tem várias outras coisas. Então, as forças centrífuga, a rotação que essas forças promovem, o magnetismo, a eletricidade, tudo isso são leis da natureza e são iguais em todo o universo. Porém, elas são transformadas, como nós vimos aí, não é? Dependendo da matéria que faz parte daquele mundo. Então, o que é vazio para vós está ocupado por uma matéria que escapa aos seus sentidos e aos seus instrumentos, como nós falamos. Então, quem somos nós no universo? Um grãozinho de areia. Então, que arrogância nós podemos ter em achar que somos os melhores, se nós ainda vivemos num mundo tão difícil, conturbado, e que é uma mosquinha diante de todo o universo. E aí, quando se fala em extraterrestres e tudo mais, nada mais são do que espíritos mais evoluídos que estão aí no universo e que já possuem condições de transitar pelos instrumentos criados, pela capacidade que já tem de estar indo e vindo. Então, quando a gente ouve essas coisas e fica pensando, será? 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 Claro, gente, não é? O que são esses extraterrestres? Nada mais do que espíritos dentro do universo, que também querem evoluir e que também querem ajudar-nos. Porém, nós ainda somos
tão difíceis que eles não conseguem interagir conosco, tá? Mas um dia, né, nós teremos aí um conhecimento um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu consegui falar tudo. Então, o espaço, olha, na pergunta 35, Kardec diz: o espaço universal é infinito ou limitado? Aí os espíritos respondem: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto confunde a tua razão, bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Então, Kardec fala isso o tempo todo. Aliás, os espíritos falam isso o tempo todo. Que nós não devemos, às vezes, questionar tanto, porque nós não temos compreensão para entender determinadas coisas. E várias vezes os espíritos falam para Kardec: calma, veja, não adianta eu falar disso para vocês, porque vocês não vão entender. Vocês ainda estão numa fase como uma criança. Ele nos comparava a uma criança, né? Como é que é a nossa orientação para uma criança? Dá para a gente falar tudo? Adianta a gente falar do nosso universo de adulto? A criança não entende, nem porque a gente faz algumas coisas às vezes, não é? A criança enxerga com outros olhos, e nós, então, enxergamos ainda a vida com outros olhos. Então, nós, à medida em que vamos desvendando, como foi falado lá no começo da aula, né? Conforme nós vamos desvendando, ampliando, expandindo o nosso intelecto e compreensão, nós vamos podendo absorver outros ensinamentos. Ok? Então, quanto aos elementos do universo, eu acho que tem essa, que é a frase que eu acabei de ler para vocês aqui, onde ele fala aqui: o espaço universal é infinito ou limitado? Eu acabei de ler para vocês. Esqueci desse slide. Ok? Perguntas nessa temática, embora nós vamos continuar agora com a explicação do Evangelho, não é? Onde Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Posso passar para a segunda parte ou querem fazer alguma pergunta? Bom, então, vou seguir. Uma passagenzinha do Evangelho, vou dar uma lidinha aqui, aonde Jesus diz: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós encontramos em João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. Então, do que Jesus estava falando, não é? Jesus, quando diz para Pilatos que é tu que dizes que sou rei, ele estava
dizendo que ele falava, na verdade, nessa parábola da vida futura, fim a que se destina a humanidade. Ou seja, Jesus, quando veio falar, meu reino não é deste mundo, e ele veio falar de um reino de amor, que ele falou, meu Pai, que está nos céus, ele espera todos. Lá não existe dor, lá existe amor, existe paz. Então, ele veio dizer que nós, né, vamos um dia fazer parte deste reino de amor. Então, a nossa vida, né, deve ser permeada por essa preocupação de melhorarmos. Por quê? Se nós temos a ideia de que não morremos, porque Jesus demonstrou para nós e disse para nós, na Bíblia também é falado para nós, que nós vamos para a casa do Pai, então nós temos que nos preocupar como vamos chegar lá, não é verdade? Como que vai ser a minha vida futura? Se eu não morro, se eu não acabo, se eu não termino, se a humanidade continua, eu preciso me preocupar com isso. Porque Jesus, quando veio, ele veio falar dos seus ensinamentos morais, dos seus preceitos morais, que era o amor, a igualdade, a justiça, a verdade, não é? Ele veio dizer que nós tínhamos que nos amar, nós tínhamos que amar o nosso próximo como amamos a Deus. E se nós quiséssemos agradar a Deus, deveríamos reconciliarmos-nos com o nosso irmão. Não era o que Jesus dizia? Então, Jesus, ele veio trazer moralidade ao planeta. Mas ele não veio destruir a lei, como ele mesmo diz, porque tudo que a lei dizia, né, então as leis de Moisés, não é, que são as leis ditadas por Deus, como Moisés diz, que são leis o quê? Que dizem para nós não roubarmos, não é? Não prejudicarmos o próximo, respeitarmos, não é? Aquela época, as leis foram ditas de uma forma que as pessoas da época entendessem. Moisés precisava disso, de trazer regras para aquele povo, né? O povo que ele estava formando, que ele levou lá para o deserto e ficou com ele 40 anos. Ele formou aquelas pessoas, não é? Crianças nasceram e foram tornando-se homens, ouvindo Moisés falar do Deus único e falar de que tínhamos um pai, de que deveríamos louvá-lo, deveríamos amá-lo e deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E, portanto, não deveríamos matar, ou seja, não prejudicar ninguém, certo? Então, Jesus, quando veio, ele ratificou tudo aquilo que Moisés e os profetas falaram. Ele dizia isso. E ele ampliou. Ele disse, olha, vamos resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, quando veio, ele veio trazer os preceitos morais. E ele fez tudo isso dando exemplo. Ele exemplificou a sua vida, todinho esse amor de Deus, né? E ele falou também que o homem vai evoluindo, vai aprendendo
À medida, então, em que vamos aprendendo, vamos melhorando, nós vamos para um mundo melhor. Jesus também veio revelar o reino de Deus, como eu já falei, de amor e justiça. E na época de Jesus, os homens não compreendiam as suas palavras. Então, hoje, até hoje, nós sabemos que não compreendem. Mas nós já temos a graça já de começar a tirar esses véus, tanto é que estamos reunidos em nome de Jesus para entender um pouquinho mais sobre todas as leis, não é, do universo e todos os seus ensinamentos. O Espiritismo veio completar a ideia que o homem possui da vida futura. Então, Jesus veio falar dessa vida, dessa casa do Pai, que um dia lá estaremos. E o Espiritismo veio também completar essa ideia. E veio falar também da grandeza e da moralidade de Jesus, que é o Evangelho, não é? Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos as passagens de Jesus e temos a explicação de vários espíritos, não é? Nós temos, por exemplo, acho que eu vou mais para o fim aqui. Nós temos, por exemplo, Santo Agostinho, que fala bastante, explica bastante coisa no livro dos Espíritos, ou melhor, no Evangelho segundo o Espiritismo. E também no livro dos Espíritos, ele faz bastante considerações. Então, nós também já aprendemos que a vida espiritual ela é infinita, não é? Nós não morremos, nós somos espíritos, nós continuamos. O momento que nós vivemos, ele é de dificuldades, sabemos. Nosso mundo é um mundo ainda de expiação e provas, mas ele passará. Conforme nós vamos melhorando, né? Tanto é que quando não melhoramos, nós temos aí alguma coisa que freia o planeta. Hoje nós temos o Covid, não é mesmo? O Covid está aí para chacoalhar aos 7 cantos, não é? O nosso planeta. Fazermos com que nós repensemos as nossas práticas, a nossa vida e como é que nós estamos encarando esta vida. A morte não é o fim, mas a libertação, felicidade e paz. Olha que interessante, a morte é libertação. Por quê? Porque se o espírito está escravizado, como foi falado no início da aula, pela matéria, quando ele se liberta, não é? Quando morremos, ele se liberta. E ele pode tomar a forma que lhe bem entender, mais ou menos, não é? Ele pode, nós vamos aprender isso também, ter uma forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Veja, se eu aqui nessa terra tenho muitas doenças, morro muito idoso, cheio de problemas e deficiências, será que quando eu for espírito eu vou ter que ficar daquele jeito? Claro que não, não é? Já vimos lá que a matéria se transforma. E a matéria do perispírito, que é do fluido cósmico universal, ela vai se moldar à perfeição, que é o caminho de todos nós um dia. Nós vamos melhorar. Então, a nossa matéria também vai se transformando. Agora, é claro que se eu tiver um pensamento bloqueado, um pensamento difícil, essa transformação vai demorar mais. Eu posso ficar anos e até milênios numa forma muito ruim. Nós também vamos ver isso mais para frente. Tudo vai depender da minha mente, daquilo que eu já estou praticando de amor, do bem, tá?
Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso deles. Então, nós podemos usufruir, podemos ter dinheiro, claro, podemos viver bem, claro, mas também devemos tomar cuidado, porque nós podemos nos perder nisso e vivermos escravo desta matéria. O espiritismo, ele amplia o pensamento, dando-nos, né, novos horizontes, né? Dando-lhe porque os espíritos falando. Então, na verdade, nós podemos sim, com o nosso pensamento, elevarmos-nos, melhorarmos-nos, tornarmos pessoas melhores e assim nos conectarmos com vibrações melhores. E com isso, nós já vimos lá no Evangelho, no lar, não é? Na nossa primeira aula, que quando nós nos elevamos, quando nós buscamos o bem, buscamos o amor, nossa felicidade é muito maior, porque nós conseguimos o auxílio da espiritualidade, então nós conseguimos viver mais felizes, nós conseguimos, no obstáculo terreno, passar por ele sem um sofrimento maior, embora muitas vezes nosso sofrimento possa ser grande, mas como passamos por ele? Não é? Esta é a diferença. Eu tenho resignação, eu tenho entendimento, eu tenho aceitação, eu luto para ser melhor, não é? Eu busco perdoar. Então, tudo isso é que vai me dar uma vida futura melhor. Então, na pergunta 1018 do Livro dos Espíritos, acho que é 1018, é a última, 1018. Última pergunta dos Espíritos. Está dizendo assim: em que sentido se deve entender que o meu reino não é deste mundo? Aí os espíritos dizem assim: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. E pelo progresso moral, os bons espíritos, pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Olha só, se nós não mudarmos a nossa mente, a nossa prática, nós não vamos atrair os bons espíritos. Mas os maus espíritos só a deixarão quando o homem tiver banido o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Parece que ele está falando no dia de hoje, né? Isso foi em 1800. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos do mal, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perpetuariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Olha que coisa linda!
Então, aqueles espíritos que não acompanharem, eu vou parar por aqui, que eu já estourei meu tempo, não acompanharem esta evolução planetária, eles vão para outros mundos. E nós, ou nós iremos, porque não estamos aprendendo, ou se nós estamos aprendendo, nós vamos ficar e ajudar tanto a Terra para se tornar um mundo melhor. E esses irmãos vão para outros planetas e vão ajudar esses outros planetas a melhorar. Então, aqui, no finalzinho. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Então, temos que mudar, sim. Isso aqui quem disse foi São Luís. Então, Jesus, quando diz meu reino não é deste mundo, é porque ele espera que nós melhoremos, não é? E que nós possamos mudar os nossos corações, que os nossos corações possam ser puros, desinteressados, para que nós possamos fazer parte desse reino de amor e sermos melhores. Era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido. Que tenha. Ai, meu Deus, acho que não era isso, né? Que eu tenha conseguido aí. Acho que é aqui, né, gente? Ai, será que eu vou fechar coisa errada? Não, acho que não. Ai. Eu acho que era isso. Não sei se me fiz entender. Muito obrigado pela paciência. Se tiver perguntas, temos 2 minutos. Não, estou brincando. Dá para a gente ainda responder alguma coisinha. Ninguém? Nem no chat? Ah, Brenda, ok. Obrigada. Ai, que bom. Que bom que estou recebendo esse feedback aí de vocês, né? Obrigada, a gratidão é minha por vocês me ouvirem, porque a primeira a estudar, a entender isso sou eu, né? Porque quando eu estou estudando, eu vou revendo, e isso vai também fixando na minha mente e no meu espírito, né? Então, muito obrigada e gratidão eterna pela paciência de vocês. Grande beijo. É você, Rô. Tá bom. Então, agora nós vamos, então, fazer as nossas vibrações, né? E posteriormente eu já vou fazendo encerramento também, mas então, para as vibrações, nós vamos nesse momento, unindo os nossos corações, onde a gente vai colocar todo o nosso amor, toda a nossa boa vontade, e mentalizando assim a união dessas nossas energias em um só pensamento, e a gente vai direcionar todas essas energias a benefício do nosso planeta Terra e de toda a humanidade, onde nós vamos vibrando muita paz, entendimento e harmonia para todo o nosso planeta Terra. Nós vamos pedindo pelos nossos governantes para que eles tenham discernimento, para que eles tenham respeito, compaixão para com o povo e que eles governem com justiça. Vibremos muita saúde para todos os doentes, aqueles que estão nos hospitais ou até mesmo em casa, pedindo para o seu pronto restabelecimento, pedimos pela cura. Vibramos especialmente por aquelas pessoas que foram acometidas pela Covid-19, por todos que se encontram nos hospitais, em busca aí de recursos e não estão tendo nem sequer um leito, Senhor Jesus. Envolva essas criaturas no seu amor, na sua proteção. A gente vibra muita saúde.
Assim como nós pedimos também para todos os profissionais que estão envolvidos nessa pandemia, pedimos por todos os médicos, fortalecimento, esperança, para as pessoas que trabalham na área da alimentação, da segurança dos hospitais, enfim, por todos os profissionais, que eles sejam protegidos e amparados por Jesus. Vibremos por todas as crianças, pedindo muito amor e despertamento. Vibremos despertamento para os nossos jovens, para que eles possam trilhar no caminho do bem. Vibremos pela implantação do Evangelho do Mestre Jesus em todos os lares, em todos os corações. Vibremos paz para todos os lares, para que os pais possam respeitar os seus filhos e os filhos respeitarem seus pais. Vibremos alegria aos tristes e deprimidos, principalmente a gente pede, Senhor, para aquelas pessoas que têm uma tendência aí ao suicídio, para que essa ideia possa ser retirada de suas mentes, que ela tenha sempre uma criatura ao seu lado que possa alertá-la e tirando dela essa ideia de suicídio. Vibremos por aquelas criaturas que se encontram nas prisões, para que elas também, a gente vibra por justiça social para essas pessoas, para que elas também sejam perseverantes, que elas saiam dos crimes, das drogas, desse caminho, né, dos crimes, das drogas. E nós vibremos também pela nossa casa, o self, onde a gente vibra pela saúde, né, de todos os participantes, sejam trabalhadores, os alunos, enfim, todos, pedindo sempre que a gente possa ter muita humildade em nossos corações, muito fortalecimento e união. Vibremos especialmente também pela nossa companheira, a Rita Helena, porque ela e toda a sua família, que nesse instante, então, os benfeitores espirituais possam adentrar no lar da Rita Helena, envolvendo na sua luz Jesus, na sua luz de muito amor, de cura, porque a Rita está aí numa suspeita de Covid, pelo que eu entendi, né? Então, que não seja isso, ou se for, né, que Deus, então, encaminhe os médicos que estão cuidando dela, que eles tenham a inspiração do plano maior para realizar um melhor tratamento e que ela possa se restabelecer, ela e toda a sua família. E nós vamos também pedindo por nós mesmos, humildemente, para que a gente tenha sempre o despertamento, não é? De a gente colocar em prática mesmo o Evangelho do Cristo, de a gente ter em nossas mentes que nós estamos aqui para evoluir, para progredir, para nos melhorarmos a cada dia, não é? E só assim, através desse progresso que a gente busca e realiza, se quisermos, não é mesmo? A gente vai encontrar a nossa felicidade. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, então, nesse clima aí de muita calmia, serenidade, de muito amor, nós vamos, então, encerrando, né, o nosso encontro desta noite, aonde, então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, por essa grandiosa oportunidade de aprendizado, onde nós agradecemos também a nossa querida Sandra por tudo que ela passou para nós nesta noite, e que a gente possa assim também, né, absorver todos esses ensinamentos e utilizá-los na medida do possível. E agradecidos que estamos, né, e também nós vamos pedindo para Maria, nossa Mãezinha Santíssima, que envolva a Sandra sempre, para que ela possa estar conosco em outras oportunidades e passar para nós esses ensinamentos. E nós vamos, então, encerrando, né, a nossa aula desta noite, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, dos benfeitores espirituais, na certeza de estarmos reunidos na próxima semana, se assim nos for permitido. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.